Imagine o Canadá. Hoje a gente pensa em neve, xarope de bordo e pessoas educadas que dizem desculpa até quando você pisa no pé delas. Mas agora, esquece isso por um momento. Volta no tempo comigo, lá para o final do século XIX. O Canadá, ou melhor, uma parte dele, parecia algo saído de um filme de faroeste americano. Cavalos levantando poeira, salões cheios de aventureiros, pistolas no coldre e um frenesi louco por ouro. É sobre essa transformação que vamos falar hoje. Quando a corrida do ouro fez o Canadá trocar a compostura educada por uma vibe de Velho Oeste. Tudo começou em 1896, na região do Klondike, no território de Yukon. Para quem não conhece, Yukon é aquele canto do Canadá que fica lá no norte, onde o frio é tão intenso que a gente poderia guardar o sorvete do lado de fora de casa sem medo de derreter. Só que naquele ano, algo quente aconteceu por lá. Foi descoberto ouro, e muito ouro. Essa descoberta foi feita em Rabbit Creek, que depois foi renomeado como Bonanza Creek. E o nome já diz tudo, né? Bonanza significa fartura. A descoberta foi feita por um grupo de garimpeiros, incluindo um cara chamado George Carmack, sua esposa Kate, e 2 membros da comunidade indígena Tagish, Skookum Jim e Dawson Charlie. Mas tem um detalhe mero interessante. Há indícios de que quem realmente percebeu o ouro primeiro foi Skookum Jim. Só que na época, as autoridades davam mais crédito aos homens brancos. Isso já mostra como a desigualdade racial também esteve presente nessa história. Quando a notícia do ouro se espalhou, a loucura começou. E eu não tô exagerando. Foi como se o mundo inteiro tivesse apertado o botão de pânico. Cerca de 100 mil pessoas largaram tudo, famílias, empregos, casas, e correram para o Klondike em busca de riqueza. Mas o caminho até lá não era fácil. A maioria dessas pessoas vinha dos Estados Unidos, e só para chegar em Yukon, elas tinham que encarar uma jornada insana. Atravessavam montanhas geladas, rios perigosos e trilhas quase impossíveis, carregando quilos de suprimentos. Imagina só, era uma caminhada de centenas de quilômetros no frio congelante, com risco de avalanches e ataques de ursos. Sem falar que muitos nem sabiam como sobreviver naquelas condições. Resultado? Nem metade dos aventureiros conseguiu chegar ao destino final. Ah, e tem outra coisa. O governo canadense não estava para brincadeira. Eles exigiam que qualquer pessoa que quisesse entrar no Klondike levasse um suprimento de pelo menos 1 tonelada de comida e equipamentos para sobreviver por um ano. Isso era para evitar que as pessoas chegassem lá e morressem de fome ou ficassem dependendo das poucas autoridades locais. Essa exigência gerou uma cena curiosa e ao mesmo tempo caótica. Pessoas subindo trilhas íngremes, como a famosa Chilkoot Pass, carregando suas coisas em várias viagens. Era uma trilha tão dura que ficou conhecida como The Golden Stairs, ou as Escadas Douradas. Só que ao contrário do nome, ela não tinha nada de glamouroso. Era um pesadelo de gelo e exaustão. Mas quem realmente ficou rico nessa história? Spoiler: não foram os garimpeiros. A maioria deles voltou para casa mais pobre do que chegou. As verdadeiras fortunas foram feitas por quem aproveitou a oportunidade para vender suprimentos, serviços e infraestrutura. Sabe aquele velho ditado, quem vende a pá faz mais dinheiro do que quem cava? Pois é, aqui ele se aplica perfeitamente. Empreendedores espertos abriram hotéis, salões, lojas e até bordéis para atender à avalanche de pessoas que lotou a região. Um exemplo clássico foi um cara chamado Swiftwater Bill, que chegou a gastar fortunas em entretenimento, como comprar todo o estoque de ovos da região para impressionar uma mulher. Sim, ovos eram luxo no Klondike. E falando em luxo, a cidade de Dawson City, que virou o epicentro da corrida do ouro, passou de uma vila pacata a uma cidade com 30 mil habitantes praticamente da noite para o dia. Lá, você encontrava de tudo. Bares cheios de música, dançarinas animando os salões e um caos constante. Mas também havia muita desigualdade e exploração, especialmente contra os povos indígenas da região que viram suas terras invadidas e seus recursos naturais saqueados. Outro ponto curioso foi o impacto cultural desse período. A corrida do ouro do Klondike inspirou várias obras de arte e literatura. O escritor Jack London, por exemplo, viveu em Yukon durante a febre do ouro e usou suas experiências como base para clássicos como O Chamado da Floresta e Caninos Brancos.
E se você gosta de cinema, saiba que até Charles Chaplin entrou na onda. Ele fez um filme chamado Em Busca do Ouro, que satiriza as dificuldades dos garimpeiros no Klondike. Mas, como tudo que sobe, uma hora desce. A febre do ouro começou a perder força por volta de 1899, quando novas descobertas de ouro em outros lugares, como no Alasca, desviaram a atenção dos garimpeiros. Além disso, a maioria dos depósitos do Klondike já havia sido explorada e a corrida perdeu seu brilho. O legado, no entanto, permaneceu. A corrida do ouro transformou Yukon em um território oficialmente reconhecido, impulsionou o desenvolvimento da região e deixou um impacto cultural duradouro. Hoje, o Canadá mantém viva na memória desse período com museus, trilhas históricas e eventos comemorativos. Se você visitar Dawson City, por exemplo, vai encontrar uma cidade que parece parada no tempo, com arquitetura preservada e histórias fascinantes. E quem sabe, talvez até encontre um pedacinho de ouro no rio. Afinal, nunca se sabe, né? No final das contas, a corrida do ouro do Klondike foi mais do que apenas uma caça frenética por riquezas. Foi um retrato da ganância humana, da resiliência diante de condições extremas e de como momentos históricos moldam o mundo ao nosso redor. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o Velho Oeste, lembre-se, ele não pertence só aos Estados Unidos. O Canadá também teve seu momento de poeira, pistolas e sonhos dourados. E aí, gostou de conhecer essa parte da história? Se sim, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que adora curiosidades históricas. Quem sabe a gente não volta para explorar mais histórias incríveis como essa. Até a próxima!